queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como que foi o dia de vocês? Eu falo com vocês, super quarta nunca falha. Belos movimentos, boas operações, movimentação muito interessante. A gente conseguiu pegar um belíssimo trade no dia de hoje, tá? Quero mostrar para vocês tudo aqui de forma detalhada, objetiva e muito simplista, tá? Para você que ficou de fora, que tá com dificuldade de entender, de interpretar os movimentos, se embananou todo na leitura, interpretou tudo errado, quero chamar para você participar da nossa mentoria. Participar da sala ao vivo diariamente, todos os dias, tá? Todos os dias a gente está ao vivo lá com o pessoal, eu mostrando, compartilhando as operações, a tela aqui, tirando dúvidas em tempo real, fazendo ao vivo, operando no mercado financeiro no contexto correto, interpretando os movimentos, entendendo as boas movimentações e fazendo acontecer todos os dias ali com o pessoal. Ontem foi um dia que eu fui, considerei lá na sala, né, um stop assim, de 300 pontos. E hoje a gente fez o que tinha para fazer, deu uma operação aqui de mais de 700 pontos aqui de forma muito tranquila e simplista. Vendemos aqui na máxima do pregão, vou mostrar para vocês aqui a máxima do dia, tá? O cara acabou fechando aí de volta nesse ponto, a gente conseguiu ser altamente lucrativo. Limpamos o stop de ontem, voltamos para o positivo e é muito simplista fazer isso. Você tem que estar junto e alinhado com a gente na nossa leitura. Qual é a movimentação que a gente alinhou no dia de hoje? Índice abriu, a gente já botou uma ordem aqui nessa região, tá? Pegando uma movimentação de choque secundário, o mercado tocou, falei com vocês, o mercado tocou no order block ontem, no fechamento do pregão, o mercado tocou no order block de compra, e a partir desse movimento ele gera pra gente lá num gráfico de 1 minuto uma oportunidade de confirmação caso haja o rompimento desta região. Foi dito e feito, o mercado rompeu e a gente ficou esperando essa movimentação, refinamos um order block lá no gráfico de 1 minuto, tá? De forma muito rápida e plotamos a nossa ordem na expectativa do mercado vir nos acionar. Infelizmente não aconteceu essa movimentação, então a gente acabou ficando de fora desse trade, o mercado acabou rasgando. Nossa referência ficou essa referência aqui dos últimos dias, tá? Da movimentação de alta. Então eu simplesmente não poderia fazer nenhuma outra operação que fosse dentro desse Fair Value Gap. Não gosto de operar a base, principalmente essa região aqui muito embaçada. Fica uma dica para vocês: quanto mais tempo o mercado passa na região, mais fraca ela se torna. Então eu não queria de forma nenhuma operar aqui dentro desse range, muito também porque aqui para mim era uma referência de muita liquidez. Felipe, esse order block aqui logo acima era um ponto válido se você fosse vender? Poderia sim, mas aí a gente analisou e encontramos esse Fair Value Gap logo acima. Se a gente tem pontos muito próximos, eu vou priorizar sempre o mais extremo, e principalmente se é um Fair Value Gap. Logo acima dele, o que eu tinha? Era uma sequência de um duplo Fair Value Gap, mas eram Fair Value Gaps curtinhos. Então o que eu priorizei fazer? Fazer uma marcação dupla, unificar essa região. Felipe, mas lá no gráfico de 15 minutos tinha ele também, ótimo. No Fair Value Gap no 15 minutos, se eu não me engano, a entrada era no 720, se você fez o refino aqui dos 50%. Aqui que a gente fez, a gente pegou o refino no 790. Pegamos a operação na máxima do pregão e foi um trade de certa forma rápido, tá? Falei com o pessoal, minha saída, eu acredito que o mercado vai travar, é nesse outro Fair Value Gap que aqui se encontra, tá próximo dos 50%. Para você que analisou essa movimentação, a gente faz isso muito rapidamente, tá? Era um ponto ali que era os 50% do dia, tá? A gente fez essa troca rapidinho ali para fazer a operação. Você pode observar que deu entrada aqui também na ponta compradora, ou seja, você subia comprado para voltar, você descia vendido para voltar comprado nessa belíssima operação. O mercado travou por muito tempo, até falei com o pessoal, acreditava numa movimentação muito mais forte para baixo, tá? O mercado entregar a rapadura aqui lá para baixo, ou nessa base, e principalmente nesse Fair Value Gap que já deixou um rastro para a gente pro pregão de amanhã. A expectativa era uma movimentação bem forte, o pessoal acabou saindo, realizando lucro aí no meio do caminho, com 3 para 1, com 500 pontos, com os 700 pontos, que era o alvo que a gente estava planejando, 750 pontos aqui. O mercado chegou a bater 800 e poucos pontos nessa movimentação, foi maravilhosamente bem, tá? Felipe, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui rapidinho, que é quando você está dentro de uma operação. A condução de uma operação tem oportunidades que o mercado te dá, que o mercado faz esse movimento aqui é muito tranquilo, tá? O mercado fez essa movimentação, esse pivôzão de baixo, quebrou a estrutura aqui e validou para você, do mesmo jeito que a gente queria comprar lá embaixo, o mercado validou para você uma venda aqui em cima.
Olha só, você tem um order block aqui? Tem. E largar acima dele, com Fair Value Gap. 2 pontos muito próximos que você vai priorizar o mais extremo. Então, o mais extremo é seu ponto de venda. Infelizmente, para o pessoal que quis entrar lá, que ficou de fora dessa operação, até mesmo queria aumentar a mão, o mercado ficou na cara da sua operação. Nessa hora aqui eu estava acreditando ainda que o alvo fosse aqui embaixo, tá? Então eu acabei segurando esse trade, o pessoal vai capturar a liquidez, nós vamos voltar para essa movimentação mais forte. O mercado dito e feito. Travou a gente no topo, travou quem estava vendendo o fundo antecipado, travou a gente que comprou aqui nesse pivô, rompido aqui do minuto, e o mercado estopou para os dois lados. Depois acabou ficando de lado por muito tempo aqui, tá sambando na cara do pessoal, criando liquidez e estopando para também ambos os lados. E aí, já deixa pra gente aqui a referência para o pregão de amanhã. Felipe, tem a venda ali no order block lá de cima da máxima do dia? Tem, da máxima de ontem, perdão? Tem, ela existe, tá? Só que eu vou priorizar aqui fazer essas duas marcações. Vou priorizar esse cenário aqui, opa, perdão. Vou priorizar esse cenário aqui e vou priorizar essa marcação dessa máxima deste último movimento que foi o fechamento do dia de hoje. Esse Fair Value Gap ele foi mitigado, então para mim ele já não vai servir mais para o pregão de amanhã. Essa movimentação aqui está muito clara para a gente, tá? Para a gente analisar e observar uma possível belíssima entrada. Como assim? O que eu tenho que esperar para o pregão de amanhã? Posso frear aqui minha movimentação desse fundo para este outro, trazer essa referência menor aqui e tentar pegar esse movimento, se isso vier a acontecer, podemos, tá? Mas isso tudo vem da abertura. Eu não gosto de prever essas movimentações, porque, exemplo, imagina que o índice abre aqui, eu não vou querer trazer essa referência para cá. Por que não? Porque ele pode simplesmente fazer isso daqui, capturar essa liquidez e acelerar uma movimentação. Abriu lá para cima, Felipe, o que você faz? Aí eu posso começar a observar esse cenário, porque ele pode fazer um Judas Swing aqui em cima, tá? Em cima de referências, quando você tem muita observação e consegue entender que o mercado está travado em algum range, priorize observar o Judas Swing, tá? Priorize observar a movimentação de mercado, trava a gente para os dois lados e depois faz o movimento, beleza? Então aqui eu posso batalhar uma venda por expectativa dessa liquidez, pessoal, travado nessa ponta compradora aqui, e também posso esperar compras na região inferior. Nossa referência ainda é de alta, com a expectativa do mercado quebrar esse boss aqui para cima. Então você tem que ter muita atenção e muita cautela nessas movimentações aqui, tá? Atenção e paciência total. Dentro do dólar ali foi um movimento um pouco mais chato no dia de hoje, tá? Mas acabou que encaixou algumas boas operações que eu quero mostrar para você. Nossa referência era um cenário de alta. E aí, esses últimos dias a gente estava trabalhando com uma movimentação de baixa. Só que aí gerou para a gente essa expectativa desse order block que tinha aqui. Eu acabei analisando, ele não fiz a primeira entrada, que acabou acionando perfeitamente, tá? O mercado abriu, foi lá capturar a liquidez e depois devolveu aqui essa movimentação. Não fiz a entrada, que minha referência era de alta. Então, para mim fazer a entrada, eu precisaria minimamente de uma referência, de uma quebra de estrutura num gráfico menor. Então, fui lá para um minuto, fui observar um gráfico de 1 minuto. O que eu tinha aqui no gráfico de 1 minuto? O order block, ele estava aqui acima. E aí o mercado deu a entrada, não teria estopado e veio voltando com muita força. Aqui é uma movimentação de choque secundário. Nessa movimentação, gerou para a gente este order block. Fiz a entrada, o stopzinho de 5 pontos aqui, tá? O mercado me estopou e foi pro alvo. Falei, cara, muita sacanagem, mas é assim que às vezes acontece. Logo depois falei, galera, eu não vou fazer mais nada aqui enquanto o mercado não quebrar uma nova estrutura e validar uma nova operação para mim. O mercado foi lá, fez essa mesma movimentação, quebrou a estrutura uma vez mais, quebrou até a mínima do dia para você que analisou e estava observando esse movimento, gerou um Fair Value Gap aqui, tá? Eu acabei falando, galera, olha lá, eu precisaria observar o gráfico de 5 minutos nessa hora? Infelizmente não. Por quê? Porque o mercado já tinha quebrado a estrutura, já tinha feito manipulação, tá? Eu fiz simplesmente, vou ficar pelo gráfico próprio de 5 minutos, tem um Fair Value Gap, como eu analiso o gráfico de 5 e só se necessário for, vou para o gráfico de 1, eu simplesmente coloquei a minha ordem, coloquei o meu stop, o mercado tirou o meu stop aqui, se eu não me engano foi por 1 ponto e meio, tá? A movimentação até andou, não pagaria os 3 para 1, voltou, teria estopado uma vez mais e foi pro alvo. Nessa hora aqui, por esse movimento aqui, pela minha entrada dessa região, eu não marquei esse order block desse tamanho. Por quê, Felipe? Muito simples, galera. Se eu faço a marcação do order block da forma correta que o operacional
indica pra gente, a minha entrada seria onde? A minha entrada seria aqui, seria pegado na máxima do movimento, só que o meu stop não teria ficado de uma forma coerente com esse topinho que aqui tinha, tá? Então nessa hora eu pego a minha referência, aumento para cá, trago a minha entrada para cá e vejo, poxa, o stop não está muito compatível com o que eu analiso. Desço para o gráfico de 1 minuto e vou fazer um refino para ajustar dentro do meu gerenciamento. Felipe, mas aí você perde, acaba perdendo algumas oportunidades. Acaba acontecendo, galera, mas isso aí é dentro do meu gerenciamento. É a forma que eu acabo analisando ali e estou muito tranquilo quanto a isso, tá? Fiquei com a ordem na pedra, o mercado não me acionou e o mercado acabou passando liso, indo para o alvo de forma muito objetiva. Por que indo para o alvo? Porque a movimentação era minimamente os 50% aqui, era essa outra região que acabou gerando para a gente, era um ponto de extrema liquidez aqui, tá? Que eu falei com vocês ontem, para a expectativa de voltar comprado. Só que logo após isso aqui já deu meu horário, tá? O mercado vem chegando aqui próximo das 2 horas e aí eu não posso fazer mais operação. Eu acabei encerrando e não fiz essa operação. Muito bem que nem chegou a acionar, tá? Acabei ficando na pedra nessa ordem aqui por muito pouco para pegar uma belíssima operação de venda que era tudo que eu estava esperando no dia de hoje. Paciência e total atenção aí pro pregão. Mas Felipe, você vai mudar alguma coisa no seu stop? Você vai aumentar? Você vai diminuir? Claro que não, galera. Um dia de stop isso aqui não muda em nada. Acabei de abrir falando com você. Se você tem um gerenciamento aceitável, você sabe que o longo prazo, que é o ponto de virada, que é o ponto de chave, você entende que essas movimentações são tudo que você precisa ter paciência para esperar, não ter medo de apertar o botão. Hoje se o mercado te der uma oportunidade, a gente simplesmente reage a ela. Se o mercado te der uma entrada, você simplesmente vai agir como se fosse uma máquina. Não deixe levar pelo medo de perder, porque você não está conseguindo ainda os resultados satisfatórios. Se der loss às suas operações, paciência total. O gerenciamento serve para isso, porque lá na frente a conta vai fechar. Segura as perdas no dia que o mercado estiver mais ruim e potencialize seus lucros quando os dias o mercado estiver muito bom. Foi o caso de hoje. A gente trabalha aqui com um gerenciamento mínimo de 3-1. Observe na minha fala, um gerenciamento mínimo. Por que é o gerenciamento mínimo? A gente não quer cortar lucro pelo meio do caminho, a gente quer tentar pegar o máximo do mercado. Então, se a narrativa do dólar deu operação de venda, a gente vai vender e ponto final. Se a narrativa encaixou compra dentro do nosso horário, dentro do gerenciamento, a gente vai clicar na compra. Então sejam cautelosos, não tenham pressa, tá? A longo prazo é o caminho mais rápido para você se tornar milionário. Longo prazo é o caminho mais rápido para você se tornar rico e independente, beleza? Paciência e atenção. Nossa movimentação do dólar aqui segue bem tranquila ainda, o movimento ainda é de alta, tá? O mercado quebrou uma estruturazinha secundária aqui para baixo, não ganhou topo, tá formando essa movimentação, mas ainda é o válido cenário comprador. É só você ter paciência. Tem ponto de liquidez aqui que pode gerar pra gente uma oportunidade de venda tanto no Fair Value Gap quanto nesse order block. Tem, a gente vai batalhar essas operações caso o mercado nos dê essa entrada. A depender de onde for a abertura, eu não vou comprar esse order block. Unifico esses dois Fair Value Gap e venho bater nessa operação de compra e nessa operação de venda, ou nesse Fair Value Gap, ou nesse order block, a depender também de onde for a abertura. Felipe, mas por que você fala isso? Vem participar da mentoria que você vai entender todos esses conceitos de forma muito mais objetiva, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Vamos com tudo e bora por game. Valeu!